Olá, oitavo, bom dia. Como vão? Como é que vocês estão? Pessoal, para nossa aula de hoje, a gente vai terminar o conteúdo, né, do nosso bimestre, que ficou faltando um pedacinho em relação à importância da hidratação, ou seja, a importância da gente beber água. E vamos copiar algum conteúdo sobre isso. E a gente vai aproveitar para tirar as dúvidas que a gente tem. As provas estão aí, né? As provas começam dia 20. Então, hoje é o momento da gente tirar as dúvidas. Quem não tá com o caderno em dia, tá faltando alguma coisa, é o momento da gente correr atrás do conteúdo e, se tiver alguma dúvida, perguntar, esclarecer hoje, porque a gente está pertinho de encerrar o nosso bimestre e pra gente concluir aí esse trabalho fechando com chave de ouro, tá bom? Então, falando... outra coisa importante... no final da aula, eu vou passar para vocês um desafio que eu quero que vocês cumpram para mim durante esse final de semana. Só que eu só vou falar no final da aula, porque durante a aula a gente vai conversar sobre a hidratação, né? Sobre a importância da gente beber água. Vamos copiar o conteúdo referente a isso, tirar as dúvidas. No final da aula, me lembrem de passar o desafio para vocês. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Qual a quantidade de água que você bebe por dia? Pensa aí. Será que essa quantidade de água que você bebe é suficiente para o que o seu corpo precisa? Qual é a quantidade adequada para o nosso corpo funcionar da maneira correta? Então, pessoal, é recomendado que a gente beba no mínimo 2 litros de água por dia, tudo bem? No mínimo. Recomendado, assim, o ideal é de 2 a 3 litros, mas pelo menos 2 litros você precisa beber, para você estar ali no mínimo recomendado, tá certo? Professora, mas por que eu preciso beber água? Qual a importância dela no nosso organismo? Bem, a água desempenha diversas funções, principalmente quando a gente está praticando alguma atividade física, a gente consegue ver isso muito claramente. Já reparou que quando você está fazendo algum esporte, algum exercício, seu corpo ele fica quente? Pois é, a temperatura do nosso corpo, ela sobe, certo? E aí, chega um determinado momento que você está praticando um exercício, algum tipo de atividade, você começa a suar, a transpirar, correto? Qual é o objetivo da gente começar a suar, a transpirar? O objetivo, pessoal, é que com a temperatura do nosso corpo estando muito alta, o suor, que é produzido a partir da água, ele faz com que a temperatura do nosso corpo ela abaixe novamente, ou seja, é para resfriar o nosso corpo durante a prática de exercícios físicos, tá certo? Também a água, ela ajuda a compor a nossa pele, os nossos órgãos, o nosso sangue, tá legal? Então, é um grande constituinte do nosso corpo e que é muito importante que ela esteja presente para que todos os processos que são naturais do nosso organismo, eles aconteçam de forma adequada, de forma correta, certo? Por exemplo, o funcionamento dos rins. Os rins, eles são como se fossem grandes filtros, né? Vamos colocar assim, que filtram as impurezas do nosso corpo e eliminam através da urina, né? Então, para que os rins funcionem corretamente, consigam selecionar quais substâncias vão ficar, quais substâncias vão ser eliminadas do nosso corpo, é preciso que haja água. Então, como é que você vai filtrar alguma coisa se não tem água, né? Então, como é que você vai fazer um suco, como é que você vai peneirar aquele suco se não tem água, certo? Então, é preciso que haja água para que esse processo de filtragem do nosso sangue, né, a retirada das sujeiras, das impurezas, ela ocorra de uma maneira adequada, tá legal? Essas, pessoal, são apenas algumas das funções que a água desempenha no nosso organismo. Tem outras, tem diversas. Se a gente for aqui mencionar todas para vocês, a gente vai ficar a manhã inteira e não vamos dar conta de tudo isso. Mas é importante que vocês saibam pelo menos essa questão de regular a temperatura do nosso corpo, né? Principalmente na prática de exercícios, né? Que é onde a temperatura ela sobe com maior frequência. E em relação à formação do nosso corpo, formação dos órgãos da pele, né? Que é um grande órgão, o maior órgão que a gente tem.
Formação do sangue, formação de diversos fluidos, para falar bonito, para vocês também falarem bonito, que circulam no nosso corpo, como o fluido que envolve o nosso cérebro, né? O chamado, que fica ali entre as meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro, certo? Que é o chamado líquido cefalorraquidiano. Então, ele é formado de quê? Basicamente de água. Claro que ele tem os nutrientes e tudo, mas é formado basicamente de água para proteger nosso cérebro, deixar ele envolto ali por uma membranas que vão estar hidratadas, regados por água, tá bom? Então, são diversas as funções que a água desempenha no nosso organismo, mas guardem essas duas principais. Regular a temperatura do nosso corpo e a formação de órgãos, sangue, pele, até mesmo da nossa pele, né? O fato dela estar ressecada ou não. Então, a quantidade de água que a gente ingere é capaz de exercer influência nesse fator, pele ressecada ou não. Então, ela desempenha diversos fatores no nosso organismo, tá bom? Então, a gente vai tirar as dúvidas sobre isso hoje e sobre qualquer conteúdo que a gente tenha e também copiar uma matéria teórica em relação a isso. É pequenininha, é um parágrafozinho só, tá legal? E aí a gente fecha o nosso conteúdo, a gente fecha o conteúdo do bimestre com o conteúdo sobre a hidratação, tá legal? Um beijo, pessoal. Até!